eu sou a Silvana Bragança e estamos começando o módulo de Técnicas de Manejo do Comportamento em Odontopediatria. Mas antes de falarmos sobre essas técnicas propriamente ditas, vamos conversar um pouco sobre a diferença no atendimento de um adulto e de uma criança. O relacionamento é a principal diferença que existe entre o tratamento de adultos e de crianças. Em geral, o tratamento com adultos exige uma relação de 1 para 1, que é como se relacionam o dentista e o paciente. Quando se trata de uma criança, a relação que se estabelece é de 1 para 2, ou seja, é uma relação que envolve o dentista, o paciente infantil e os seus pais ou responsáveis. Mais tarde falaremos um pouco mais sobre essa relação. O profissional que atende crianças deve estar acostumado a usar as técnicas de manejo para que elas sejam implementadas de uma forma natural, sem que isso interfira no procedimento odontológico. Uma questão importante nesse contexto é que o dentista passe a observar o seu próprio comportamento e como ele pode ser afetado pelas diferenças de comportamento apresentadas pelos seus pacientes. O comportamento de comunicação do dentista é um fator primordial na satisfação e na colaboração do paciente. Comunicar-se com uma criança pode impor desafios importantes para o dentista. O nível de desenvolvimento cognitivo da criança vai ditar o nível e a quantidade de informação que pode ser trocada durante a consulta. Por isso, é importante que o dentista compreenda o desenvolvimento cognitivo infantil, use o vocabulário adequado e passe mensagens que sejam apropriadas ao nível de desenvolvimento desse paciente. Vamos falar um pouco sobre o comportamento infantil no consultório odontológico. A criança pode apresentar 3 tipos de comportamento: o comportamento cooperativo, a falta de capacidade cooperativa e o comportamento potencialmente não cooperativo. No comportamento cooperativo, a criança está preparada, ela ajuda durante toda a consulta. Quando se tem falta de capacidade cooperativa, existe uma dificuldade de estabelecer uma comunicação com esse paciente. Isso em geral acontece com crianças de pouca idade e com pacientes que possuem necessidades especiais. O comportamento potencialmente não cooperativo é caracterizado por uma criança tímida ou envergonhada, por uma cooperação tensa, comportamento incontrolado, rebelde ou teimoso, por choro contínuo ou por comportamento estoico. O quadro a seguir apresenta alguns comportamentos e as suas características de acordo com a faixa etária e a conduta profissional adequada. Do 0 aos 2 anos, a criança está numa fase de total dependência da mãe. Por isso, devemos tratá-la sempre no colo, verbalizar continuamente e, se possível, contar histórias. Nunca deixe a criança sozinha. O procedimento deve ser sempre rápido e com a orientação adequada dos pais. Dos 2 aos 4 anos, a criança está numa fase de transição para a meninice. Nessa fase, devemos tratar a criança com bastante paciência. Dos 4 aos 6 anos, ela entra na fase dos porquês. Devemos sempre usar a imaginação e o bom senso para que possamos satisfazer todas as dúvidas e curiosidades da criança. Dos 6 aos 8 anos, a criança está numa fase de grande crescimento cognitivo, da sociabilidade e do desenvolvimento. Devemos estabelecer um bom nível de interação com a criança, estimular a sua confiança e a sua autoestima. Dos 8 aos 12 anos, ela está numa fase de consolidação e independência. Não devemos tratá-la de maneira infantilizada. Explicaremos os procedimentos e vamos dialogar sobre qualquer conduta que seja inadequada. Para tratar crianças é preciso muito mais do que destreza manual, um diagnóstico perspicaz e conhecimento do desenvolvimento infantil. Para que possamos oferecer um tratamento odontológico de qualidade, o principal fator é a cooperação. A maioria das crianças que chegam ao consultório é classificada como bom paciente. A falta de cooperação se dá por um desejo de tentar evitar algum estímulo doloroso ou de desconforto. Na criança saudável, essas razões são sutis e difíceis de diagnosticar. Os principais fatores que contribuem para a falta de cooperação são os medos passados pelos pais, uma experiência médica ou odontológica prévia ruim, ou até mesmo o preparo inadequado para o primeiro encontro com o ambiente odontológico. Para todo dentista que trata de crianças, sabemos que o comportamento é de fundamental importância, pois é difícil executar um tratamento de eficiência quando a criança está chorando muito ou se recusa a ser atendida. Por isso, o dentista tem que estar preparado para encontrar uma solução imediata para os problemas de medo, ansiedade ou qualquer outro comportamento negativo que possa ser apresentado pelo seu paciente. Devemos considerar a princípio que a própria posição na cadeira odontológica e a criança ter que ficar com a boca aberta por períodos prolongados de tempo já são condições com alta aversividade, especialmente para crianças.
Essas condições evocam comportamentos de movimentar-se e de tentar sair da imobilização, comportamentos que são considerados ruins pelos dentistas porque podem atrapalhar os procedimentos odontológicos. Esses procedimentos odontológicos podem ainda exercer função de operações estabelecedoras condicionais. Durante o atendimento odontológico, existem muitos estímulos, como os dolorosos e os de desconforto. Além disso, os estímulos dolorosos são geralmente precedidos por estímulos que inicialmente são neutros, como por exemplo a sensação de esfregar o algodão a fazer anestesia tópica, o som do sugador ou até mesmo a presença do dentista. Após o emparelhamento de um ou mais desses estímulos neutros com um estímulo doloroso, como a injeção, esse estímulo neutro passa a ser um reforçador negativo e passa a gerar respostas de esquiva na criança. O estímulo neutro passa então a ser associado a um estímulo de desconforto ou a um estímulo doloroso. Considerando-se que essas condições são dependentes dos eventos ocorridos em experiências odontológicas anteriores, é fundamental destacar o quão importante é programar contingências que façam com que a situação se torne a menos aversiva possível, fazendo com que a criança não associe o atendimento odontológico a uma experiência ruim. Por esse motivo, é fundamental compreender psicologicamente a criança e lhe proporcionar um tratamento apropriado à sua idade cronológica e fisiológica. Vamos conversar um pouco sobre o atendimento odontológico e a presença dos pais na sala. A presença dos pais é de grande valor para fornecer segurança e apoio à criança durante o atendimento. Além disso, a consulta é o local ideal para que possamos educar os pais sobre a saúde bucal dos seus filhos. A primeira consulta deve ser o momento de o dentista conversar com os pais, estabelecer um acordo sobre a sua presença na sala, explicar como vai ser o atendimento e também falar sobre as técnicas de manejo que poderão ser usadas. A separação arbitrária e imediata dos pais na sala de espera pode resultar em um problema de adaptação comportamental da criança antes mesmo que ela inicie um relacionamento com o profissional. Atualmente, a decisão de se permitir a presença dos pais no consultório é baseada nos conhecimentos individuais do dentista e na possibilidade de os pais cooperarem durante a consulta, mas todas as tentativas para tentar envolver os pais e fazer com que eles participem da decisão do tratamento devem ser realizadas. Em geral, prefere-se que os pais permaneçam no consultório durante a consulta, porque isso traz segurança à criança. Mas caso o dentista perceba que a presença dos pais pode estar prejudicando a colaboração do paciente, isso deve ser conversado com eles. Os pais da criança devem sempre estar preparados para deixar o consultório caso a criança não se comporte bem. Esse acordo, entretanto, deve ser feito entre os pais e o dentista e antes mesmo que a criança sente na cadeira odontológica. A criança também deve estar ciente sobre isso, ou seja, ela deve saber que caso ela não se comporte bem, os pais irão se retirar da sala. Por isso, antes de permitir a presença dos pais no consultório, eles devem ser orientados da maneira como se comportar, permitindo que a criança permaneça no centro das atenções. Em odontopediatria, é fundamental manter uma relação de cumplicidade com os pais. Eles são os nossos maiores aliados na instalação e na manutenção dos hábitos saudáveis. O quadro a seguir apresenta alguns comportamentos que podem ser apresentados pelos pais e pela criança durante o atendimento odontológico. Os pais que são seguros e confiam no dentista fazem com que o tratamento seja mais fácil, ajuda o comportamento da criança. Pais inseguros e que se deixam dominar refletem em crianças com comportamento bastante manhoso. Os pais permissivos refletem em crianças mimadas e indisciplinadas, que muitas vezes podem até agredir o dentista. Pais muito disciplinadores refletem em atitudes extremamente tímidas, até com dificuldade de relacionamento. Elas podem chorar baixo e soluçar. Pais insensíveis e não carinhosos refletem em crianças agressivas, rebeldes e desobedientes. É importante conhecer essa relação pai e filho para que nós, como profissionais, possamos dar as melhores orientações tanto aos pais quanto aos filhos e fazer com que o atendimento odontológico seja feito da melhor forma para ambas as partes. Falando sobre a orientação aos pais, devemos explicar a eles tudo o que pode acontecer durante o atendimento antes que ele comece. Devemos falar sobre a curiosidade que vai ser apresentada pela criança, dizer que eles não devem se inquietar com o choro, é uma reação normal. A criança pode apresentar algum grau de agressividade, que caso o acompanhamento dos pais não seja o ideal, ele pode ser convidado a se retirar do consultório. Os pais serão solicitados a ajudar quando for necessário e devem permitir a conversa entre o seu filho e o dentista.
Além disso, é importante explicar aos pais o que pode ajudar no tratamento antes do início da consulta. Eles nunca devem enganar ou fazer promessas à criança. Devem evitar relatos desagradáveis em casa que a criança possa ouvir e devem controlar os seus temores durante o atendimento. Essas orientações dadas aos pais facilitam muito o atendimento e diminuem a sua ansiedade. Assim, eles se sentem mais seguros e podem contribuir bastante para o comportamento colaborativo da criança. Assim, estamos encerrando essa aula sobre comunicação e relacionamento com o paciente. Até a próxima!